A. 26. A passagem que Lucas não contou. Mais penetrante mesa redonda para estudar a inteligência do homem cuja história mudou o calendário da humanidade continuava mapeando os vampiros que estavam nos porões da mente dos próprios debatedores e dos espectadores. E não apenas de cristãos, mas de pessoas de todas as religiões, inclusive ateus. Tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que estão assistindo ao nosso debate ao redor do mundo, relatou o Dr. Thomas, entusiasmado. Nunca imaginei que na minha idade pudesse ser irrigado com essa alegria indecifrável. Um budista do Japão me contou que, como eu, criticava o filho todos os dias por não corresponder às suas expectativas. Mais tarde o filho confessou ao pai que, ao elogiá-lo mais e criticá-lo menos, ele evitou que se matasse. E o suicídio entre jovens é alto no Japão. E continuou contando, um senhor árabe, praticante do islamismo, que há 30 anos não conversava com um irmão devido a uma discussão por herança, me contou que, depois de assistir à mesa redonda, o procurou e disse: irmão, o dinheiro compra bajuladores, mas não amigos. Você é meu melhor amigo. Tome o que você acha que é seu de direito. Eles se reconciliaram e choraram juntos. Disse ainda que Jesus é comentado em prosa e verso no Alcorão. Agora descobriu algumas ferramentas universais capazes de unir muçulmanos e cristãos. Michael também contou a experiência que teve com os alunos de medicina que colaram na prova. Todos se sensibilizaram. Marco Polo, ao ouvir todos esses relatos, lembrou-se de seu filho, Lucas. Precisava também ser um engenheiro de janelas light, arquivos saudáveis capazes de conter altruísmo, aposta, apoio, encorajamento. Esse debate tem sido um sucesso, mas o sucesso mal trabalhado faz um estrago na mente humana maior do que o fracasso, asfixia a criatividade, embota os sentimentos, fomenta o egocentrismo, assegurou Marco Polo. Nunca devemos nos esquecer do exemplo magno da jovem Maria. Autoestima notável e humildade solene na mesma mente, recordou Sofia. E, por falar na educadora do menino Jesus, Marco Polo olhou fixamente para os dois intelectuais da teologia, um representando o catolicismo e outro o protestantismo, e discorreu: nunca é demais lembrarmos que, nesta mesa redonda, não estudaremos os supostos atos sobrenaturais de Jesus. Se eles foram reais ou não, se Jesus tinha um poder sobre-humano ou não, se havia nele habilidade de suspender as leis da física. Isso tudo entra na área da fé. Quando entra a fé, a ciência se retira, reafirmou a psiquiatra Sofia. Mas acrescentou: entretanto, se discutirmos esses assuntos, será no campo da filosofia. Exato. E, sob o ângulo da filosofia, pergunto aos teólogos presentes, qual foi o primeiro ato sobrenatural de Jesus descrito por seus biógrafos? Foi no casamento de Caná da Galileia, disse o Dr. Thomas. Ali ele transformou água em vinho, completou o Dr. Alberto. Muito bem. Esse episódio é conhecido em todo o mundo, mas é difícil que os fatos socioemocionais que estão nos bastidores sejam conhecidos. Como foi que isso ocorreu? Maria chegou a Jesus e disse: acabou o vinho. Disse o Dr. Alberto. E a resposta dele foi delicada. Indagou Marco Polo. O Dr. Alberto engoliu em seco, pois sabia que a resposta do filho para sua mãe parecia ser destituída de generosidade. Tal resposta foi alvo de questionamentos durante séculos a fio pelos teólogos. Muitos até evitavam comentá-lo. Aparentemente não, respondeu o Dr. Thomas. Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo?
Ainda não é chegada a minha hora. Que resposta estranha. Cadê a relação afetiva entre o filho e a mãe? Indagou Michael. O Dr. Alberto tentou dar várias explicações, comentou sobre a inauguração do projeto de Jesus, a interferência de Maria, o ambiente público, mas nada justificava a dúvida fatal. A resposta foi indelicada, evidenciando que a relação mãe-filho, tão valorizada por bilhões de cristãos ao longo das eras, fora colocada em xeque. Nesse exato momento, Marco Polo começou a fazer sua análise crítica, em primeiro lugar, porque Maria disse que acabou o vinho. As explicações foram muitas, mas nenhuma convenceu o psiquiatra. Então ele disse: pensem comigo. Ela apenas apontou que o vinho acabou. Por quê? Sem pretender discutir assuntos da fé, as palavras breves de Maria, o vinho acabou, eram mais do que um pensamento sintético. Era uma senha dizendo: eu já vi você fazendo coisas incríveis. Se você quiser, pode mudar isso. Comentou analiticamente Marco Polo. Sofia foi iluminada. Claro. Ela devia saber que ele tinha feito atos sobre-humanos na juventude. Só pode ser. Se isso foi verdade, Maria tinha não apenas um filho extraordinário por dentro, em sua mente, mas também em seus comportamentos, tal qual Sofia sonhou, expressou o Dr. Alberto. E, como mãe, devia fazer um grande esforço para esconder o menino Jesus, para que não corresse risco de vida. Completou o Dr. Thomas. Vocês entenderam. Vocês estão me deixando maluco. Afirmou Michael, completamente perdido. Nunca analisei esses fatos pelo ângulo da psicologia. Mas faz sentido, pois, em seguida, Maria diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Filho e mãe se conheciam tanto que eles falavam através de códigos e olhares, afirmou o Dr. Thomas. Depois da senha de Maria, Jesus falou a sua senha, mulher, e indagou: o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. É provável que ele tenha preparado sua mãe muitas vezes para ela separar as coisas. Imaginem a cena comigo. Jesus respirou lenta e profundamente. Queria contar algo que a chocaria. Ela pensava que nunca o perderia, ainda mais de forma inumana. Seu nascimento havia sido 30 anos antes. A memória dela já não resgatava os primeiros acontecimentos. Sabia quem ele era, mas não conhecia os fatos que se sucederiam. O céu estava de brigadeiro, sem nuvens, sem tempestades no horizonte. Mãe, preciso lhe contar algo. Chegou a minha vez de partir. Sou profundamente grato por todo o carinho, cuidado e atenção. Mas de agora em diante deixarei de ser em primeiro lugar seu filho e serei filho da humanidade. Os riscos serão enormes. E sua mãe deve ter lhe dito: mas não conseguirei ficar longe de você, meu filho, ao que ele respondeu: se não puder ficar longe de mim, se quiser me acompanhar, terá grandes alegrias, mas enormes frustrações. Estou preparada, disse ela, sempre ousada. Mas com sensibilidade ele comentou: para diminuir seu sofrimento, você terá que voltar à sua origem. Terá que se posicionar não como minha mãe, mas como a mulher das mulheres. Lembre-se sempre da missão para a qual você foi chamada. Não me esquecerei, meu filho. Não há pior dor do que uma mãe perder um filho. Meu filho, você vai morrer? Perguntou ela, abalada. Mãe, lembre-se, eu sou o Cordeiro de Deus. Ela sentiu uma dor intensa. Ficou com os olhos úmidos. Limpou o rosto com suas vestes grossas.
Sua alma seria transpassada sem anestesia. Eu o amo de forma inimaginável, meu filho. Me ajude se eu me esquecer. Disse ela com a voz embargada. Pegando as duas mãos dela, beijou-lhe o rosto e tentou poupá-la. Se você se esquecer, lhe darei uma senha, mulher. Depois de Marco Polo contar essa possível história, o Dr. Alberto ficou profundamente emocionado. Então, quando Jesus falou para Maria aquela frase aparentemente fria, mulher, o que tenho eu contigo? Na realidade ele estava lembrando-a da senha. Disse o Dr. Alberto, maravilhado. Tem fundamento. Tem fundamento. Essa análise resolveu uma equação que ficou sem solução por 2000 anos. E Marco Polo ainda concluiu, mas, apesar de ter-lhe dito a senha, Jesus ouviu Maria. Ele deve ter meneado a cabeça para indicar que realizaria seu desejo. Talvez tenha sido o único ato sobreexcelente que Jesus fez e que não aliviou a dor de alguém. Depois desse comentário, Marco Polo indagou a plateia atônita, quando o Dr. Lucas relata esse episódio da transformação da água em vinho. As pessoas que conheciam a biografia que ele escreveu ficaram intrigadas. Não se lembravam. Os dois teólogos que debatiam na mesa foram procurar a passagem, mas não a encontraram. Em nenhum lugar, afirmou o Dr. Alberto. Mas é estranho. Se Maria foi tão íntima de Lucas, por que ela não lhe contou um fato tão importante? Eis a questão, porque ela achava desnecessário. Não era importante. Jesus, mesmo não querendo realizar o ato, por fim fez a vontade da mãe. Mas não entendo o motivo pelo qual ela o omitiu de Lucas, ponderou Sofia, confusa. Por causa de sua discrição, afirmou Marco Polo. Ela foi atendida, mas não era o sofrimento de alguém que estava em questão naquele momento. O que deve tê-la feito se calar? De onde você tirou tudo isso, Marco Polo? Indagou mais uma vez o doutor Thomas, intrigado. Um garimpeiro não produz as pepitas, só remove a terra. Não tenho mérito algum. E depois disso concluiu mais uma vez que foi uma perda enorme para a humanidade o fato de as religiões e as ciências humanas não terem estudado a inteligência de Jesus com a profundidade que ele sempre mereceu. E fez o mea-culpa, confessou a estupidez do próprio preconceito. J. 27. Crescendo em sabedoria. Começo da era cristã. José entalhava um tronco carcomido, duro e curvado de oliveira. Era uma lida difícil, penosa. Roboão, um amigo, estava ao seu lado. Subitamente, Maria se aproximou dele apreensiva. Estava com Judite, mulher de Roboão. O comportamento do menino Jesus mais uma vez a preocupava. Jesus sumiu de novo. Aonde será que ele foi desta vez? O garoto tinha 8 anos. Era determinado, esperto, arguto, explorador. Sua capacidade de perguntar era espantosa e sua generosidade deslumbrava a todos. Ele não os obedece? Indagou Roboão. Ninguém é tão obediente quanto ele, mas, como o sedento procura a água, ele tem sede de descobrir o mundo, afirmou Maria. Então esse seu filho vai lhe trazer muitas alegrias, assegurou Judite, tentando consolá-la. O problema é que ele ainda é uma criança, corre risco de ser ferido, roubado, vendido como escravo. Expressou José. Mas ele não tem medo de sair sozinho nesses tempos difíceis? Questionou Roboão. Meu filho parece não ter medo de nada, relatou José, limpando o suor do rosto. Vou atrás dele. Maria, Judite e Roboão o acompanharam nessa empreitada.
Procuraram por horas. Viram meu filho? Perguntava o pai às pessoas no caminho. Meu filho Jesus, estamos procurando-o, informava a mãe. De novo fugiu? Havia quem dissesse. Não. Ele não fugiu. Está conversando com estranhos, assegurava o pai. Com estranhos? Estão faltando limites, criticavam alguns. E, assim, eles percorreram o vilarejo tentando encontrar o paradeiro do menino. Uns davam uma pista, outros davam outra, mas, quando lá chegavam, ele já tinha partido. Seu filho já fez isso outras vezes? Questionou Judite, o rosto suado. Algumas vezes, mas sempre voltou. Temo que um dia não volte, disse o pai, muito preocupado. Enquanto isso, um pouco distante dali, o menino se aproximou de um idoso. Falante, puxou conversa. Boa tarde, senhor. Boa tarde, meu filho. O senhor mora sozinho? Moro. É difícil ficar só? Um pouco, disse o idoso, admirado com a indagação. Seus filhos não o visitam? Cada um tem a sua vida, meu filho. Mas os pais não devem ser muito importantes para os filhos. É, mas o tempo passa e muitos filhos se esquecem que têm pais. Mas não deveriam esquecer. Comentou o menino. Que idade você tem? Perguntou o idoso, admirado. Vou fazer 9. Mas logo desviou a conversa, já sofreu muito. Muitas vezes, meu filho. Por quê? Eu me senti abandonado. Tenho dor no peito. Às vezes não tenho o que comer. O menino deixou escapar uma lágrima e o idoso percebeu. De repente desembrulhou um pão que carregava e lhe perguntou: está com fome? Suportável, disse o senhor, não revelando sua tremenda fome. Nesse momento o menino partiu seu pão ao meio e entregou uma parte ao idoso, que se encheu de alegria. Quem é você, meu filho? Sou um menino que não gosta de ver os mais velhos sofrerem. O idoso comia sem tirar os olhos do menino. Subitamente, o garoto o surpreendeu mais ainda. Olhe as nuvens pintando o céu. Veja aquele pássaro, que voo lindo. Uma rajada de vento se abateu sobre ele. Ele abriu os braços, fechou os olhos e disse: sinta, vovô, como é bom ser abraçado pelo vento. O idoso comia o pão e as palavras do menino. Entre uma mordida e outra, perguntou: diga-me o seu nome. Quem são seus pais? Onde você mora? Chamo-me Jesus. Mas, em vez de responder às outras perguntas, o menino questionou o idoso, deixando-o preocupado: onde ficam os leprosos? O idoso coçou a cabeça, tenso. Por quê? O covil dos leprosos é um lugar muito perigoso. Por favor, me diga como eu chego lá. Fica encravado naquela montanha. E apontou para o horizonte. Mas não se aproxime, menino. Por quê? Os leprosos vivem como feras. Eles atacam as pessoas, roubam, ferem e até matam. Eles não são maus. Só ferem porque estão feridos. O idoso parou, pensou e perguntou novamente ao menino quem ele era, ao que Jesus lhe respondeu: sou apenas um menino que ama a humanidade. E em seguida partiu sem dizer mais nada. O idoso tentou seguir seus passos, mas ele saiu correndo. Parecia que corria como um bezerro solto do curral, feliz da vida. 2 horas depois, seus pais apareceram com o casal de amigos. Estavam muito fatigados. O senhor viu um menino sozinho por estas bandas. Magro, cabelos lisos, falante, esperto, que nos deixa sem voz.
Maria olhou para José. Judite fitou Roboão. Sim, é esse mesmo, confirmou Maria, alegre. Onde ele está, Senhor? Indagou o pai, ansioso. Há 2 horas partiu, mas não sai da minha mente. Pensaram que o idoso estivesse perturbado. Ainda estou com o juízo perfeito, meus filhos. Mas o menino que aqui esteve matou a minha fome 2 vezes. Não estou entendendo, Senhor, disse José. Matou a fome com metade do seu pão de trigo e matou minha fome de alegria com seu jeito de ser. Maria ficou pensativa. Mais uma vez seu filho abalara os que o ouviam. Ela sempre pedia que ele tomasse cuidado, que não dialogasse com quem não conhecia. Mas era quase impossível. Ele era extremamente sociável. Vocês são os pais dele. Sim, disse Maria. Quem lhe ensinou as coisas que ele me disse? Os pais se entreolharam. Nós lhe ensinamos, ele nos ensina. E não querendo revelar mais nada, mas ao mesmo tempo aflita, Maria foi direto ao assunto. Mas diga-me, Senhor, onde ele está? No covil dos leprosos. No covil dos leprosos? Ecoou Roboão, amigo de José, assustado. Lá é um lugar perigosíssimo. Eu o adverti, mas ele saiu correndo. Tentei correr atrás dele. Sinto muito. Não pude segurá-lo. Ninguém consegue, Senhor. Vamos, disse José. E assim os 4 saíram apressados. Desceram ladeira abaixo, fizeram uma curva, até que chegaram ao ambiente onde os leprosos se isolavam da sociedade. Eles se escondiam ali por medo de serem apedrejados, queimados, zombados, excluídos pelos saudáveis. Alguns parentes e amigos, mostrando fagulhas de compaixão, atiravam do alto do penhasco pedaços de pão para eles não morrerem de fome. No interior da imensa caverna havia um poço de água. Ali eles se banhavam de vez em quando, faziam suas necessidades, tomavam água contaminada e se reinfectavam. O covil era um depósito de seres humanos. Temerosos, Maria, José e seus amigos se aproximaram lentamente. À medida que foram entrando na caverna, viram uma tocha acesa e vários leprosos ao redor do menino. Seus pais e o casal de amigos ficaram assombrados. O menino conversava com os miseráveis, animando-os. Quais foram seus dias mais alegres, Isaque? Foi quando nasceu meu filho, que também se chama Isaque. Eu o apertava no meu peito e me sentia o homem mais feliz do mundo. E qual foi o seu dia mais triste? Foi quando Isaque, com 15 anos, disse a seus amigos que não tinha pai. Tinha vergonha de dizer que eu tinha lepra. Eu ouvi essas palavras quando estava atrás de uma oliveira. Chorei por 3 dias seguidos. E você, Moisés? Quando foi que pulou de alegria? Perguntou o menino com a disposição de um mestre. Moisés era uma pessoa toda deformada pela lepra. Muitos amigos e parentes criam que ele não era mais um ser humano. Sua face era horrível. Parecia o rosto da cruza de um leopardo com um lobo. Mas o menino Jesus garimpava ouro em solo rochoso. Foi quando me casei com Rina. Era uma mulher maravilhosa, alegre, divertida. Uma semana de festa, vinhos, assado de carneiro, uvas. E quando você teve sua maior tristeza? Indagou o filho de José e Maria. Seus pais ouviam assombrados seu filho fazer essas perguntas aos leprosos. Como eles estavam distraídos, não notaram a presença dos estranhos. Fiquei muito triste quando, aos primeiros sinais da lepra, Rina começou a me evitar e questionar quais eram meus pecados.
Se eu era um leproso, eu merecia, pois era um pecador. Depois dela, meus amigos me abandonaram, em seguida meus irmãos. Mas nada foi mais triste do que quando meus pais pararam de me visitar. Deixaram-me para morrer. Hoje eu pareço um monstro. Quem tem lepra não merece viver, menino, disse Salos, outro leproso. Vocês são gigantes. Conseguem viver mesmo sendo tratados como lixo humano. Onde você aprendeu isso, menino? Meu pai me ensinou. Deixe-me tocar suas feridas. Eles rejeitaram. Mas o menino insistiu e começou a passar as mãos sobre o rosto ferido, fedido e deformado deles. E o ardor da pele diminuiu. De repente, um grito ecoou na caverna lúgubre e úmida. Era Roboão, não toque essas feridas, garoto. Os mais de 20 leprosos se encheram de raiva. Os normais só invadiam aquela caverna para ferir-los ou matá-los. Ataquem-nos, ordenou Moisés. A presença deles era odiada. Foram para cima dos invasores com paus. Não façam isso, bradou Jesus. De repente ele ouviu a voz de Maria: Jesus, meu filho. Mamãe, mamãe, gritou ele. Então algo surreal aconteceu. Alguns leprosos deram ordens em voz alta. Não os toquem. São seus pais. O menino correu e abraçou os pais. Filho, é perigoso estar aqui. Subitamente Jesus olhou ao redor e viu os leprosos sofridos e com a aparência deformada. Parecia uma cena de terror. Mas ele disse: são meus amigos, mamãe. Jesus refrigerou a emoção deles. Era tempo de se despedir. O menino deu um abraço em cada um. Foi uma cena comovente. Emocionados, os miseráveis soltaram lágrimas e se perguntavam: que menino é este? Ao partirem, algo incrível aconteceu. Moisés, o leproso mais deformado cujo rosto o menino havia acariciado, recuperou a saúde e restaurou a anatomia do rosto. Ele dava saltos de alegria. Depois desse episódio, os leprosos passaram a procurar o menino ansiosamente, mas não o acharam, pois José estava trabalhando em outra cidade, fazendo um serviço por encomenda. Além disso, por onde os leprosos passavam se informando sobre ele, eram excluídos. Alguns foram apedrejados por pessoas insensíveis. A cabeça de um deles começou a sangrar. Nesse exato momento, Sofia acordou desesperada. Teve mais um sonho intrigante com a infância de Jesus. Não sabia por quê, mas ela penetrara nas entranhas da formação da personalidade do menino mais famoso da história. Ela se alegrou por ele, mas chorou pelos excluídos. D. 28. Marco Polo, o terremoto emocional. Durante o café da manhã, Sofia contou para Marco Polo o filme que se passara em sua mente. Ela o relatava com tanta emoção e riqueza de detalhes que ele se comoveu. Ficou ciente de que a inteligência do homem que mudou a história mexia mais uma vez com os bastidores de suas mentes. Fitando os olhos dele, ela disse: claro, foi apenas mais um sonho impactante. Mas pelo menos em meu inconsciente se resolveu o elo perdido entre o Jesus adulto encantador e o menino inspirador. Marco Polo comentou: nossa mente tem uma criatividade fascinante, ainda mais quando é provocada como está sendo na mesa redonda. Confesso que desde pequena sempre tive uma atração por conhecer o bebê que comemorávamos no Natal. Ficava vendo-o nos presépios e tentava imaginar como cresceria, com quem brincaria, como lidaria com a dor e com seus pais. No meu sonho, ele foi um menino indescritível.
A impressão que tenho é de que os bilhões de seres humanos que seguiram Jesus Cristo ao longo da história e ainda o seguem nos dias atuais não têm consciência plena das causas exatas porque creem nele. Eles valorizavam seus atos sobre-humanos, sua morte na cruz e sua promessa da eternidade, mas foram seus pequenos e inteligentíssimos gestos, suas atitudes intrigantes e suas ideias revolucionárias que no fundo o seduziram. Os 10 parâmetros que estou usando para estudar a mente dele revelam isso. Sofia lembrou que Marco Polo usaria essas ferramentas de análise, o que a levou a perguntar, curiosa, interessante. Poderia sintetizar esses parâmetros e os pontos em que Jesus tem sido excepcional? Ainda é cedo para fazer uma análise completa. Lembre-se, ainda estamos no início de nosso debate. Mas as suas habilidades para filtrar estímulos estressantes, se reinventar no caos, sua empatia, a resiliência para suportar frustrações, a capacidade de autocontrole nos focos de tensão, as habilidades pedagógicas para formar mentes brilhantes e ser autor da própria história estão me tirando o sono. Lembre-se da conferência que você deu aqui para a ONU. Você disse que nunca tinha estudado um intelectual que gerisse sua emoção a esse ponto. Lembro-me todos os dias. Inclusive eu falhei, declarou honestamente. Ao mesmo tempo que ele fazia essas comparações, mergulhava em sua história. Em situações normais, Marco Polo era muito saudável emocionalmente. Mas os terremotos emocionais que atravessara foram devastadores. Mostravam que faltava a ele maestria para filtrar estímulos angustiantes, empatia para cativar o próprio filho, capacidade para resgatá-lo e estimulá-lo a transformar o caos em oportunidade criativa. Eu sou um agiota da minha emoção. Cobro demais de mim, procuro ser ótimo para os outros, mas estou cônscio de que sou um carrasco de mim mesmo. Sofia pegou em sua mão direita e delicadamente disse: você precisava se abraçar, dar novas chances para si e para quem ama. Eu sei. Não basta ser psiquiatra, é insuficiente ser um pesquisador. Preciso me tornar um ser humano em construção. Necessito romper o cárcere da rotina e me reinventar na relação com Lucas, senão o perderei. De fato, a fama internacional e o prestígio intelectual de Marco Polo não adiantavam em nada para cativar seu filho. Pelo contrário, só aumentavam seu desafio. Lembrou-se da tese: o poder compra bajuladores, mas não amigos. Sem dúvida precisava reescrever sua história. 1 ano antes. Depois que perdeu Ana, Marco Polo procurava se aproximar ainda mais de seu filho. Lucas era mais importante para ele que todo o ouro do mundo. Porém, o problema nunca tinha sido o amor dos pais a seus filhos, mas a forma de traduzir esse amor. Cobranças são um remédio que produz muitos efeitos colaterais. A cobrança asfixia o diálogo. Sem o diálogo, a relação perde a espontaneidade. Sem a espontaneidade, se sufoca a confiabilidade. Sem confiabilidade, a relação se torna estéril. Mesmo no caso de pais inteligentes e generosos. Se não desenvolverem certas habilidades emocionais junto com seus filhos, a relação se desertifica. Marco Polo sentiu isso na pele. Ninguém imaginava que o hábil psiquiatra viveria esse dramático roteiro. Antes de Lucas se afundar no uso de drogas, teve muitas conversas com ele. Algumas saturadas de estresse. Como está a sua vida, filho? Estou bem. Quer conversar sobre sua mãe, a perda dela? Lucas lacrimejou, queria evitar o assunto. Não sabia lidar com temas tensos. Não. Quero ir para o meu quarto.
Você está sempre fugindo. Vamos conversar. Não quero. Já disse. Falou asperamente. Como não quer? O que você faz à noite? Com quem sai? Quem são seus amigos? Indagou Marco Polo. Os de sempre. Disse Lucas, sem querer estender a conversa. Está indo bem com sua psicóloga? Ela é muito superficial, respondeu o garoto. Ela é superficial ou você é que é resistente? Questionou o pai. Marco Polo não queria arrombar o cofre da mente de Lucas. Sabia de seus limites e respeitava o filho, mas estava inconformado. Percebia que ele continuava a usar drogas. Sofria por antecipação, o que era totalmente compreensível nesses casos, mesmo para um psiquiatra experiente. Vamos falar sobre os motivos que o levaram a usar drogas. Não quero conversar, disse Lucas e saiu andando. Marco Polo elevou um pouco o tom de voz, como não? Você depende de mim e me despreza como lixo. Não o desprezo. Não tenho motivos para usar drogas. Você e a mamãe sempre foram carinhosos comigo. Sempre dialogaram, inclusive sobre drogas. E por que entrou nessa armadilha? Indagou o pai. Você é psiquiatra e não entende. Sou psiquiatra, mas não sou mágico nem adivinho. Só consigo analisar o que as pessoas me dizem. Lucas deu um suspiro. Não queria tocar no assunto, mas falou rapidamente sobre o tema. Estava num grupo legal, onde havia uma garota bonita me paquerando. Ofereceram-me cocaína uma vez, eu rejeitei. 2 vezes, também rejeitei. Na terceira vez a garota me disse, deixe de ser careta. Foi então que cedi. É isso. Prefere ser um careta ou um prisioneiro das drogas? Acabou. Prometo. Confie em mim. Filho, seja você mesmo. Sou seu pai e seu amigo. Pode me contar o que não teve coragem de falar até agora. Não tenho nada para falar. Quero ir para o meu quarto. E assim ele saiu da sala. Lucas sempre fora um garoto aberto, transparente, mas a perda súbita da mãe, a experiência traumática na delegacia, a acusação ferina do avô e o excesso de trabalho do pai o fizeram se fechar em seu próprio mundo. Antes desses episódios, não tinha nenhum grande conflito em sua personalidade. Marco Polo sabia, diferentemente do que Freud acreditava, que não são necessárias perdas ou privações na primeira infância para se ter um adulto doente. Mesmo tendo uma infância feliz, se o eu, como gestor da mente humana, não aprende a proteger a emoção, experiências estressantes podem construir cárceres psíquicos. As drogas eram uma dessas experiências, embora uma boa parte dos que as experimentavam saísse do processo sem ficar dependente. Não era o caso de Lucas. A dificuldade de lidar com a solidão o afetava e diminuía seus freios. Começou a ter relacionamento com um grupo de alunos da escola que eram usuários. Logo foram seduzidos também por alguns traficantes que se passavam por líderes sociais. 15 dias depois, Marco Polo teve outra conversa tensa com Lucas. Filho, você está estranho. Tem usado drogas? Seja honesto. Não usei. Você não confia em mim. Disse com convicção, mas mentia. Observe com quem você anda, disse Marco Polo. Fique tranquilo, sei me cuidar, retrucou ele rispidamente, algo raro. Vou encaminhá-lo para outra psicoterapeuta. Você precisa encontrar alguém com quem se identifique. Sofreu uma sobrecarga de tensão altíssima nos últimos tempos. Não quero. Mas você tem faltado às sessões com a sua terapeuta atual.
Vou pensar. E saiu sem prolongar o diálogo. Dias depois, Lucas foi à festa de aniversário de um colega. Precisava voltar cedo porque tinha aula na manhã seguinte. Um amigo mais velho o traria de volta. Chegou à meia-noite. Estava emocionalmente alterado, olhando para os lados, com ideias de perseguição, típico comportamento de quem usou cocaína. Marco Polo o aguardava preocupadíssimo. Quando ele passou pela sala, não viu o pai. Lucas, filho, espere, disse, interrompendo seus passos. Eu vou dormir, disse ele, perturbadíssimo. Espere, eu lhe peço. Tenho que acordar cedo. Já lhe disse. Espere. Disse Marco Polo em voz mais alta. Que saco! O quê? Você jamais me viu ofendendo alguém, como tem coragem de falar desse modo com seu pai? É que você me controla demais, disse Lucas depois de um breve silêncio. Eu o controlo? Você é que não tem autocontrole. Por que está tão agitado? Não deu uma de psiquiatra. Sou o seu pai. Por que esse comportamento agitado? Marco Polo se aproximou dele e viu que estava tenso, observando tudo ao redor. Não usei drogas. Não deixe esse vampiro sugar você. Lucas fez silêncio. O pai entendeu. Filho, perdemos a mamãe. Não quero perder você. Drogas podem ser um caminho sem volta. Lucas começou a chorar. Eu sou fraco, papai. Deixe-me ajudar. Eu te amo. Eu nem sei se me amo mais. E se abraçaram. Marco Polo percebeu que o caso de seu filho não era apenas uma experiência perigosa e temporária. Começou a colocar limites, a controlar seu dinheiro e seus horários. Continuava a tentar se aproximar dele, mas Lucas estava deprimido, não queria conversa. Enviou-o a mais um colega psiquiatra, mas ele não se adaptou. Encontrou uma psicóloga clínica, Dra. Susan, mas a relação entre pai e filho piorou depois disso. Ela, querendo ganhar a confiança de Lucas e sem entender as nuances de seu conflito, o jogou contra o pai. Seu pai é muito dominador. Ele não me deixa respirar. Você deve impor o que pensa. Caso contrário, ficará sempre na sombra dele. Se havia uma coisa que Marco Polo não fazia era controlar as pessoas. Ele sempre dizia: quem vence sem riscos vence sem méritos. Sempre dava às pessoas o direito de expressarem suas ideias, inclusive de criticá-lo. Encorajava seus alunos e colaboradores a terem ideias próprias, inclusive a discordarem dele. Marco Polo foi conversar com a psicoterapeuta. Doutora Susan, a relação com meu filho está pior. O que está acontecendo? Você domina o Lucas. Como pode afirmar que o domino? Sempre o encoraje a lutar pelos seus sonhos. Tem de dar liberdade a ele. Mas liberdade sem responsabilidade é autodestruição, disse, questionando-a. O senhor pode ser um pensador respeitado, mas tem de respeitar os direitos do seu filho. Claro que devo respeitar seus direitos, mas não posso concordar que use drogas. Drogas. Como assim? Ele não me disse que estava usando drogas. Lucas está vindo às sessões há 2 meses e você não sabia que ele estava usando cocaína? Disse Marco Polo abatido, aborrecido. Por acaso eu sou uma deusa que sabe de tudo? Respondeu ela com arrogância. Você não é deusa, mas pelo menos devia ser humana. Só seres humanos tratam de seres humanos. Adeus. Marco Polo encontrou outra psicóloga para Lucas, mas havia um problema de que ele não sabia.
Sem sua autorização, o avô tinha dado ao menino um cartão de crédito sem limite. O riquíssimo avô não sabia que o dinheiro mal usado empobrece tanto ou mais que a falta dele. Lucas sacava dinheiro e continuava usando drogas. Tornava-se cada vez mais um especialista em dissimular, disfarçar, mentir. Marco Polo lutava para conquistar o filho, uma tarefa cada mais difícil, e de repente recebeu uma notícia que fez seu mundo desabar sobre sua cabeça. Seu celular tocou. Doutor Marco Polo? Pois não, é ele que está falando. Aqui é o Dr. James, do pronto-socorro do Hospital St. Louis. Seu filho teve um colapso cardíaco. O coração de Marco Polo parecia que também entraria em colapso. O quê? Como ele está? Perguntou desesperado. Está passando bem agora, afirmou o médico. Mas o que aconteceu? Ele teve uma overdose. Essa fora a primeira overdose de Lucas. A segunda foi logo antes de ele viajar para Jerusalém. Como? Mas, disse, transpirando. Marco Polo pegou o carro e imediatamente foi ao pronto-socorro. Quando Lucas viu o pai, caiu em prantos. Ele estava deitado numa maca tomando soro. Desesperado, pediu ajuda. Pai, quase morri. Lucas, meu filho, o que você está fazendo com a sua vida? Não sei, disse, aos prantos. Onde eu errei? Indagou o psiquiatra com lágrimas nos olhos, sentindo-se culpado. Você não tem culpa. Faz 2 meses que a mamãe morreu. Não consigo viver sem ela. Disse, soluçando. Morro de saudades. Eu também, meu filho. Comentou, enxugando os olhos. A dor de um filho é inimaginável. Mas não consigo me controlar. Por favor, me interne. Marco Polo ficou condoído ao ver Lucas tão fragilizado. Abraçou-o durante um longo tempo. Era um bom jovem, mas estava se perdendo completamente. Preocupadíssimo, ele indagou: onde você consegue dinheiro para comprar droga? Com o cartão de crédito que o vovô me deu, confessou Lucas, tirando o cartão da bolsa e entregando-o ao pai. Qual o limite desse cartão? Não tem limite. Posso gastar quanto quiser. Como seu avô pôde fazer isso com você? Não sei. Talvez porque nunca foi um bom pai para a mamãe. Mas ele me ama. Superproteção é uma forma de sabotagem, meu filho. Sem limites, nosso instinto animal vence o racional. Disse Marco Polo, completamente indignado. Seu sogro havia tentado sabotá-lo a vida toda. Agora parecia que queria sabotar seu filho. Depois desse triste episódio, levou-o para casa consternado. O futuro era um horizonte sem direção, um céu sem estrelas. Teriam de tatear juntos para sobreviver. Como estudava a última fronteira da ciência, a formação do eu e a construção da consciência, Marco Polo certa vez disse algo para uma plateia de educadores que descreveria seu futuro estado emocional. Todos devemos ser críticos do antropocentrismo, de nos colocarmos como o centro do universo, mas é um fato inevitável que, por termos uma consciência existencial, nos tornemos únicos, diferentes uns dos outros. Quando sofremos, parece que todo o universo sofre. Quando experimentamos a solidão, todo o universo sente-se só, pelo menos para nossa consciência emocional. Essas palavras esquadrinhavam a mente do próprio Marco Polo enquanto levava seu filho do pronto-socorro para casa. Ele chorava, e parecia que todo o universo estava em prantos. Perdera a esposa de forma trágica, agora tinha medo de perder seu único filho.
Parecia que todo o universo era vítima do mesmo terror. O mundo estava colapsando com Marco Polo, levando mais uma vez a entender que não há gigantes na vida, cedo ou tarde nossa fragilidade exala de nossos poros. Depois de recordar rapidamente esses episódios, Marco Polo ligou para Lucas. A mesa redonda o levou a pensar muito sobre as pontes que havia construído para ele. Era um profissional de saúde mental. Não queria ganhar discussões nem defender seu ponto de vista. Queria ganhar seu filho. Lembrou-se do debate que estava realizando e teve a coragem de lhe pedir desculpas. Desculpe-me, meu filho. Sou um especialista em julgar, mas preciso ouvi-lo mais. Não, meu pai, eu é que estou errado. Não, meu filho. Sou mais velho, fui treinado para ouvir o que os outros têm para falar. Mas confesso que procurei ouvir só o que eu queria ouvir, e não o que você tinha para dizer. Lucas ficou emocionado. Nunca imaginei que você fosse capaz de dizer isso. Você é mais transparente do que eu imagino. Mas não consigo me abrir com você. Talvez porque me falte transferir-lhe o capital das minhas experiências. Como assim? Marco Polo engoliu em seco e ficou com os olhos úmidos. Dou-lhe orientações, conselhos, sou um manual de ética. Mas me esqueci de falar das minhas lágrimas para você aprender a chorar as suas. A não ser agora que perdemos a mamãe e que estou com problemas, nunca imaginei que você chorasse. Pois você está enganado. Quero também lhe contar sobre as minhas derrotas para que você entenda que ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos para conquistá-lo. Você parece invencível. Você tem derrotas? Várias, meu filho. Mas sempre pensei que sua vida fosse perfeita. Marco Polo sorriu. Você sabe que eu tirava as notas mais incríveis na sua idade? Sabia, você tem título de gênio de um instituto europeu. Marco Polo fez uma pausa. Seu filho realmente não o conhecia. Mas isso foi 20 anos depois do colégio. Na escola, eu era um dos piores da classe. Não acredito. Pois pode acreditar. Era desconcentrado, irresponsável, não tinha projeto de vida. Só depois que uni sonhos com disciplina é que reescrevi minha história. Quem imaginaria que o grande Marco Polo, um intelectual reconhecido internacionalmente, foi um desastre no colégio, disse Lucas, abrindo um sorriso. Você conhece os aplausos que tive, mas desconhece as vaias que recebi. Conhece minha inteligência, mas desconhece minhas falhas da juventude. Mas, por que você não me contou isso antes? Essa é uma das minhas falhas. Reafirmo que faltou-lhe transferir o capital das minhas experiências. Por isso declaro, você é o maior tesouro do mundo para mim. Como assim? Os drogados são considerados lixo social. E, nesse momento, Marco Polo ficou muito emocionado e não respondeu sua questão. Começou a cantar parabéns para seu filho, parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Papai, você está ficando louco. Hoje não é meu aniversário. Eu sei, Lucas, mas estou cantando, parabéns, porque todos os dias sou um privilegiado em ter você como filho. Obrigado por existir. Papai, eu sempre o decepcionei. E você diz que é um privilégio ser meu pai. Eu te amo. Eu te amo. Me perdoe. Lucas desatou a chorar. Não conseguia dizer mais nada. Marco Polo também. Ambos viverão a linguagem do silêncio. E desse modo um novo e poderoso capítulo entre eles se iniciou.
29. Michael e sua filha, os impactos da mesa redonda. Embora estivesse se reciclando, Michael era não apenas austero como pesquisador e rígido como professor, mas também um amante solitário. Não sabia encantar e envolver Sarah, sua esposa. Mas sua performance mais emblemática era como pai. Tinha uma única filha, Isabella, portadora de síndrome de Down. Quando ela nasceu com a face que dava sinais da síndrome, o neurocientista ficou decepcionado, emudecido, isolado. Sonhava que sua filha fosse brilhar como ele na ciência. Os filhos são a alegria dos pais ou sua frustração, principalmente se os pais forem míopes. Michael, brinque com Isabella, dizia Sarah 1000 vezes. Ele sempre dava desculpas. Sua falta de tempo era, na realidade, falta de amor. Raramente se envolvia com sua pequena menina, e, quando o fazia, não se entregava. 5 anos se passaram. Michael ainda tinha dificuldades para pegá-la no colo, sair com ela pelas ruas, andar de mãos dadas nos parques, brincar de esconder atrás das árvores. Era um homem inteligente, responsável e ético, mas o bullying que sofrera na infância por ser obeso, a rigidez dos pais e a timidez na adolescência embotaram seus sentimentos. Você tem uma filha? Como ela é? Indagavam alguns colegas da universidade. Ela é dócil, inteligente. E, constrangido, encerrava logo a conversa. Nunca dizia que tinha síndrome de Down. Michael não conseguia fazer de Isabella uma flor especial como ela merecia. Quando chegava em casa, se recolhia em seu escritório para ler, escrever artigos ou ver seriados. Sarah, por sua vez, era médica oncologista. Trabalhava muito. Lidava com a morte com frequência. Era uma mulher sensível, precisava de aconchego, companheirismo, diálogo. Mas Michael era um especialista em cobrar e não se doar. Vivia a tese de seu amigo Marco Polo: sem gestão da emoção, casais começam seu relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. Entretanto, Michael estava em processo de mutação. A mesa redonda estava mexendo com sua cabeça, mudando seus parâmetros. Às vezes contava alguns momentos dos debates para Sarah. Mas era econômico nas palavras. Certa noite cumprimentou-a de forma diferente. Sarah, como foi seu dia? O que deu em você? Questionou ela, curiosa. Como assim? Indagou Michael. Você nunca me pergunta como foi meu dia. Sério. Eu pensei que fosse um marido mais gentil. Sarah olhou bem nos olhos dele e lhe disse com todas as letras: não percebe que sou uma viúva com marido vivo? Não, melhor ainda, sou uma esposa cujo marido me trai com frequência. Eu? Traindo? Você está ficando louca, Sarah. Não se trai apenas sexualmente. Se trai pelas indiferenças, pelas redes sociais, pela internet, pelos seriados. Mas eu não acho que seja indiferente. Você perdeu a sensibilidade, Michael. Sabe há quanto tempo você não me dá um beijo verdadeiro? Bem, faz muito tempo. 1 ano. 1 ano. Então estou assexuado. Disse, brincando. Sabe há quanto tempo não fazemos amor? Não me faça perguntas difíceis. 37 dias. Estou assexuado mesmo. E depois disso deu uma desculpa: é a ciência. Os cientistas esgotam o cérebro pensando, raramente tem muito vigor sexual. Quando é confrontado, leva na brincadeira. Quando contrariado, vira um leão. Quem é você, marido?
Parecemos um casal em final de carreira. Não dá mais, disse ela respirando fundo. Estava cansada dessa relação fria. Sarah, eu te amo, declarou, preocupado. Pela primeira vez teve medo de perdê-la. O amor verdadeiro é imperfeito, eu sei. Mas, sem atitude, se torna estéril. Não encanta nem inspira, falou Sarah com maturidade. Michael engoliu em seco. Tentou saldar seu imenso débito emocional, eu vou mudar. É sério. Sabe quantas vezes no último ano você me prometeu que iria mudar? Cobrando de novo? Não vou cobrar, mas fiz questão de anotar. Foram 22 vezes. 22 promessas não cumpridas. 22 vezes você me traiu, Michael. Aliás, traiu a si mesmo. Mas, quando ele ia argumentar, ela continuou despejando sua indignação e suas razões. Eu admirava sua intelectualidade, sua perspicácia, o cientista sonhador. Hoje esse tipo de ciência me dá asco. Estou cansada de homens cartesianos, lógicos, críticos, mas vazios. Homens como você amam o próprio ego e mais ninguém. Sarah, que questionamento é esse? Você parece Marco Polo falando. Marco Polo amava Ana. Elogiava-a todas as vezes que saíamos juntos. Era inspirador. Importava-se com os sentimentos dela. Era um gentleman. E eu sou um traste. Você sempre me acusa, sempre. Quando Michael ia continuar a rebater Sarah e provocar mais uma guerra interpessoal, interrompeu seus argumentos e subitamente disse: Paulo. Lembrou-se do mentor de Lucas. Recordou que Paulo teve coragem de relatar suas loucuras para Lucas e permitiu que as contasse para o mundo. Enquanto ele, Michael, era uma caixa preta, nunca reconhecia os próprios erros, nunca pedia desculpas, era um especialista em defender suas posições. O que importava era ganhar as discussões, nunca a pessoa com quem discutia. Quem você citou? Indagou Sarah, curiosa. Não, nada. Lembrei de um personagem que estudamos na mesa redonda. Enquanto eu falo, você pensa em outra coisa. É sempre assim. Estou no rodapé de sua história. Ele observou que de seu olho direito saiu uma lágrima. Comovido, disse: minhas sinceras desculpas. Você tem razão. Admirada, ela disse: está me dando razão? Deixe de ser falso. Você nunca pede desculpas. Pela primeira vez foi profundamente humilde e mapeou seus cárceres mentais sem medo. De fato sou cartesiano, exalo o pensamento lógico em meu cérebro. Não sei me entregar, não sei estender as mãos, sou impaciente, meu nível de tolerância às frustrações sempre foi baixo. E embargo a voz. Não sei me doar. A não ser quando conheci você. Sarah ficou surpresa com as palavras de seu parceiro. Não parecia o mesmo. Mas ela se sentia tão ferida por ele que aproveitou para descarregar suas mágoas históricas, e não sabe mesmo. Você nunca soube amar Isabela. Desculpe-me, mas parece que você tem vergonha de ter uma filha especial. Nesse momento, Michael não suportou. Sarah tocou a ferida proibida. Não diga isso. Você está me ofendendo. Gritou. Ela baixou o tom de voz e lhe lembrou: então por que não brinca com sua filha? Ele se abateu. Começou a lacrimejar. Sou oncologista, vou continuar a dissecar seu tumor emocional. A não ser que você não me permita. E Sarah continuou a usar o bisturi das palavras, porque não se esconde atrás dos lençóis ou dos estofados e chama a atenção de Isabela. Porque é tão tímido em fazê-la sorrir.
Qualquer pai que se preze é um especialista em fazer os filhos felizes. Michael colocou as mãos no rosto e se desesperou. Não conseguiu preservar a maquiagem. Soltou lágrimas incontidas. Confessou sua frustração em ter uma filha especial. Eu sonhava ter uma criança. Que crescesse. Que fosse uma pensadora como eu. Sonhava que escrevesse livros. Deixasse um legado para a humanidade. Mas Isabela, sua filha pode não deixar um legado social, mas pode deixar um legado para você. Não entende? Expressou Sarah com lágrimas nos olhos também. Sarah, vendo-o desabar, foi generosa com ele. Não apontou mais suas falhas, apenas abraçou-o. Todo homem, por mais rígido que seja, esconde uma criança que precisa do colo de uma mulher. Michael, sempre autossuficiente, tirou seu escudo e se deixou ser protegido pela esposa. Não se puna. Sei que esse diagnóstico é duro para você, mas é a primeira vez em anos que você fala do ser humano que está dentro de você. Se você se esconder atrás do intelectual, do cientista, nunca poderá reciclar o lixo da sua mente, disse ela afetivamente. E acrescentou: você pode e deve ser um bom pai. Essas palavras o inspiraram. Depois de todo o impacto que os últimos debates com Marco Polo tiveram, ele concluiu algo que guardou para si, mas agora dividia com Sarah: o inferno emocional está cheio de pais bem-intencionados. Preciso educar minha emoção e gerir minha mente. Isso é tão novo que fico perdido em alguns momentos. Preciso me reinventar, reciclar minha forma de ser. É duro admitir. Parece que tenho vergonha de nossa filha, mas no fundo tenho vergonha de mim mesmo. E nesse momento desatou a chorar. Por isso nunca a levei à universidade, à escola, ao shopping. Sou um monstro. Não, querido, você é só um ser humano imperfeito. E novamente o abraçou. E colado ao seu ombro ele agradeceu. Obrigado. Vou ser um humano em construção. De repente, apesar de serem 11 horas da noite, Isabela acordou. Foi até o quarto dos pais. Ao ver as lágrimas escorrendo do rosto de Michael, a menina se abalou. Grudou na sua perna e disse insistentemente: papai, papai. Te amo. Não chora não. Isabela está aqui. Ele se abaixou, pegou-a no colo e lhe disse: você tem mais inteligência emocional que o papai. Ingênua, ela gritou, e você é o melhor pai do mundo. Nesse exato momento, algo inesperado aconteceu. A porta do apartamento do casal foi arrombada. Assustados, eles ouviram passos e perceberam que sua casa fora invadida. Como estavam no quarto do casal e desesperados, se esconderam dentro do banheiro. 3 pessoas encapuzadas começaram a revirar gavetas, armários, escrivaninhas. Chegaram ao quarto e pegaram o notebook de Michael. Em seguida tentaram abrir a porta do banheiro. Como estava trancada, um dos ladrões lhe deu um pontapé. A família ficou em estado de choque. Michael agarrou a filha com força, mas com o maior carinho do mundo. Queria protegê-la com a própria vida. Como percebeu que os invasores conseguiriam arrombar a frágil porta, ele bradou: peguem o que quiserem, mas deixem minha família em paz. Eles chutaram a porta outra vez. Isabela, assustada, começou a soluçar. Michael abraçou-a e, beijando-a, tentou confortá-la, falando baixinho: o papai está aqui. O papai está aqui. Obrigada, papai. Te amo, disse ela generosamente. Abram a porta ou atiraremos.
disse outro ladrão aos brados. Angustiado, Michael disse de novo: estou com minha filha pequena. Ela está muito assustada. Por favor, levem tudo. Só nos poupem. Michael lembrou-se da ameaça que recebera quando estava na mesa redonda e temeu muitíssimo. Quando os ladrões atiraram na fechadura, todos ouviram sirenes da polícia. Vários carros chegaram. Os invasores partiram rapidamente. Passado o tremendo susto, Michael não desgrudou de Isabella. Ficou todo o tempo com a filha no colo enquanto informava aos policiais os acontecimentos. Sarah, embora deprimida, olhava para os dois com alegria. Queria tirar Isabella dele para que descansasse, porém ela já não era mais um peso para o pai, e sim uma fonte indizível de alegria. Ele fazia questão de ficar abraçado com ela. E, a partir desse momento, a relação de Michael com Sarah e Isabella deu um salto emocional sem precedente. Na tarde do dia seguinte, ele mudou sua rotina, fez questão de levar a filha à universidade. Todos se encantaram com a menina. Afetiva e comunicativa, ela abraçava e beijava quem encontrava. Michael percebeu que sua filha era mais sociável e admirável que ele. A sensibilidade ganhou da razão. O neurocientista também fez uma grande descoberta. Entendeu que as crianças especiais são tão fascinantes que acalmam a ansiedade dos seus educadores, pois costumam ser mais pacientes, dóceis e tolerantes que a média. Foi assim que um pai mentalmente engessado começou a dançar a valsa da emoção com as pernas livres. É